galerinha, vamos falar sobre química orgânica. O que vocês têm que entender, o que cai no vestibular e o que vocês não podem deixar de conhecer dentro desse assunto, que é cobrado principalmente nas provas do Enem. Então vamos lá. Quando eu discuto classificação de cadeias carbônicas, eu tenho que saber alguns detalhes básicos. Primeiro, quando a cadeia é aberta, tudo bem? O que é uma cadeia aberta, Thiago? Uma cadeia aberta é justamente aquela que tem extremidades. Então, quando a cadeia tem extremidade, eu digo que ela é aberta. Então, aqui eu coloco nesse exemplo justamente esses carbonos. Como vocês podem ver, essas extremidades justamente compõem essa cadeia que eu chamo de aberta. Também eu tenho sinônimos para essa cadeia. Quais seriam esses sinônimos? Então, o outro sinônimo seria acíclica. O que é o A na ciência? Quer dizer não. Aquilo que não é o que? Fechado. Então, ciclo representa uma estrutura que é cíclica. Tudo bem? Então, nessa outra cadeia, o que conseguimos observar? Que eu tenho mais extremidades. Se eu tenho mais extremidades, duas a mais extremidades, eu classifico essa cadeia como sendo aberta. Então, nessa segunda cadeia, eu tenho três extremidades. Vamos falar sobre elas daqui a pouco. O que seria uma cadeia fechada? Quando esses carbonos, eles ligam suas pontas. Então, quando eles ligam suas pontas, quando eles ligam essas ligações, eles formam uma estrutura fechada que nós chamamos de ciclo. Tudo bem? Então, na primeira estrutura, eu tenho essa cadeia fechada. Já nessa segunda estrutura, o que eu consigo observar? Que eu tenho outra cadeia fechada. Na primeira, uma com 4 carbonos e na segunda, uma com 5 carbonos. E dependendo da quantidade, eu posso ter um ciclo cada vez maior, de 7, de 12 carbonos. Entendeu? O que vai interessar principalmente é se esses carbonos estão fechando sua ponta, estão fechando essas extremidades. Aí eu digo que a minha cadeia é fechada ou cíclica. E o que seria uma cadeia mista, Thiago? Então, se a gente discutiu a cadeia aberta, que é aquela cadeia que tem extremidades, e a cadeia fechada, que é aquela cadeia que não possui essas extremidades, então, composição entre cadeia aberta e cadeia fechada é uma cadeia mista. E vamos falar sobre as cadeias fechadas. Eu tenho um tipo específico, um tipo básico de cadeia, ao qual eu chamo de cadeia aromática. Tudo bem? Então, o que seria uma cadeia aromática? É justamente formada por esse cara, que a gente chama de anel benzênico ou anel aromático. E o que você tem que saber em relação a ele? Principalmente para o vestibular. O primeiro detalhe é que essa cadeia aromática, ela vai ter quantos carbonos? Ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, tudo bem? Então, cadeia aromática, 6 carbonos, e nesses carbonos eu vou ter um hidrogênio em cada ponta. Então, 6 carbonos com um hidrogênio a cada ponta. Então, por isso que a sua fórmula molecular vai ser C6H6. É só isso que eu tenho que saber em relação à estrutura ou anel aromático? Não. Então, a fórmula molecular é essa, e outro detalhe que você tem que conhecer, tem que saber, principalmente para o vestibular, que esse anel aromático, em sua estrutura interna, em suas ligações internas entre os carbonos, ele tem 3 duplas ligações alternadas, tudo bem? Então, ora eu tenho essa ligação dupla, ora eu não tenho nada aqui, ora eu tenho outra ligação dupla, ora eu não tenho nada. Então, 3 ligações alternadas no interior desse anel. Só é isso, então, essa representação que eu estou mostrando na forma de molécula, tudo bem? E essa outra representação que eu mostro aqui para vocês. Então, pode aparecer no primeiro desenho assim, ou pode aparecer nesse segundo desenho. Outro detalhe que vocês têm que saber em relação a esse anel aromático. Ele tem um processo interno que acontece no interior dele que chamamos de ressonância. O que seria a ressonância, Thiago? A ressonância seria justamente a intercalação entre essas duplas no interior do anel. Então essas duplas ficam pulando em vários pontos do anel, e esse anel estabelece um símbolo que a gente chama de ressonância, que é o que vai acontecer agora. Então essas duplas ficam trocando suas posições, sempre intercaladas, e formam essa estrutura em ciclo. Por isso que, ora, eu posso representar dessa forma ou
dessa forma aqui, com um círculo no interior desse anel aromático. Eu não posso ter anel aromático com menos carbonos. Eu não posso ter anel aromático se eu não tenho essas duplas intercaladas ou alternadas. Então, muito cuidado no vestibular com isso. E continuando essa classificação de cadeias carbônicas, o que o aluno não pode deixar de saber para o vestibular? Principalmente, cadeia aberta. Quais são as classificações que eu encontro em relação a esse tipo de cadeia? Então, a primeira classificação em relação à cadeia aberta, tudo bem? É que se dá em relação à sua forma. A segunda classificação está ligada à questão da sua ligação. Que tipo de ligações que eu tenho? E na terceira eu vou falar sobre a presença ou ausência do que a gente chama de heteroátomo. Então vamos discutir, entrar nisso aqui, para que você possa se entender de uma forma melhor. Quando eu falo em forma, eu tenho duas classificações básicas para uma cadeia aberta. Ou ela pode ser classificada como normal ou ainda como ramificada. O que seria uma cadeia normal, Tiago? Uma cadeia normal é sempre quando eu consigo encontrar apenas duas extremidades. Então, quando uma cadeia aberta tiver apenas duas extremidades, eu digo que ela é uma cadeia normal. Agora, se ela tiver mais de duas extremidades, eu digo que ela já é ramificada. Tudo bem? Só que o detalhe básico que eu tenho que destacar aí em relação a esse tipo de cadeia é o seguinte: eu só posso considerar extremidades, então só são extremidades, o quê? Deixa eu só corrigir aqui, só são extremidades os carbonos. Se não for carbono, não é extremidade. Então, muito cuidado com isso, que isso já pegou bastante aluno em prova. Então, só são extremidades se forem o carbono. Então, avançando aqui, eu tenho esse segundo exemplo. Então, nesse exemplo, a cadeia é classificada como normal ou como ramificada? Então, vamos ver. Então, como vocês já estão percebendo, é uma cadeia que tem extremidades. Se tem extremidades, então é uma cadeia aberta. Ela é aberta, Thiago, mas ela é normal ou ramificada? Essa cadeia, como vocês puderam observar, é uma cadeia aberta do tipo normal. Por que normal, Thiago? Esse oxigênio ele não é ponta, só é ponta se for justamente quem? Carbono. Então, se eu tiver 3 pontas ou mais, eu estou diante de uma cadeia ramificada, mas só é cadeia ramificada se for carbono. Avançando. Vamos ver em relação ao tipo de ligação. Quando eu falar tipo de ligação, ou os tipos de ligação, eu estou falando de ligações que ocorrem, tá, entre carbonos. Se não ocorrer entre carbonos, eu não posso dizer, eu não posso usar esse tipo de classificação. Em relação ao tipo de ligação, eu vou também considerar ligações entre carbonos. Se não ocorrer entre carbonos, eu não posso considerar. Então, o que observamos aí? Na primeira cadeia, por que eu digo que ela é saturada? Então, saturada é quando todas as ligações entre carbonos forem ligações, o quê? Simples. Tudo bem? Quando só tiver um tracinho entre átomos. Então, aqui, ó, entre esses carbonos, ligação simples. Entre os dois outros carbonos, ligação simples. E então, entre os dois outros carbonos, também eu tenho ligação simples. Então, quando todas as ligações forem simples entre carbonos, eu digo que essa cadeia é do tipo saturada. Então, ela vai ser aberta. Vamos aplicar isso aí. Aberta. Eu só tenho duas pontas, então ela é normal. E como todas as ligações no interior entre os carbonos são simples, então eu digo que ela é saturada. Na segunda, o que eu consigo observar? Que também é outra cadeia aberta. Outra, só tem duas pontas, então ela é normal. Agora, como eu estou vendo aqui, entre carbonos aparece essa ligação dupla, então dizemos que ela é uma cadeia insaturada. O que é insaturação? É quando aparece ligação dupla ou ligação tripla entre carbonos. Então não interessa a quantidade de ligações simples. Se aparecer dupla ou tripla entre carbonos, eu digo que essa cadeia é insaturada. Então se aparecer pelo menos uma, insaturada. Então essa cadeia é aberta, normal. Por que normal, Thiago? Só tem duas pontas. E eu digo que ela é insaturada porque aparece uma dupla entre carbonos. A segunda cadeia que eu tenho é essa aqui. Então, ela é saturada ou insaturada? Como vocês conseguem observar, olha,
Entre carbonos, ligação simples. Entre carbonos, ligação simples. Entre carbonos, ligação simples. Se todas as ligações forem simples, então a cadeia é do tipo saturada. Tudo bem? Ah, mas aqui ó, eu tenho ligação dupla. Cuidado, eu disse ligação entre carbonos. E aqui eu tenho ligação entre carbono e oxigênio. Por isso que essa cadeia é saturada. E, para fechar a questão da classificação de cadeias abertas, a cadeia também pode ser homogênea ou heterogênea. O que vai dizer se ela é homogênea ou heterogênea? A presença de quem, Thiago? Do heteroátomo. O que seria isso, Thiago? Então, heteroátomos seriam elementos diferentes de carbono e hidrogênio. Quem são esses elementos que podem aparecer diferentes? Por exemplo, se aparecer nitrogênio, oxigênio, enxofre, fósforo. Então, se aparecer algum elemento diferente entre carbonos, tá? Então, eu tenho essa ideia, tem que aparecer esse heteroátomo. Então, quem é esse heteroátomo? São esses átomos que são diferentes de carbono. Tudo bem? Então, se aparecer elemento diferente na minha cadeia entre carbonos, então eu digo que essa cadeia é heterogênea. Então, vamos avaliar a primeira cadeia e ver a segunda cadeia. Então, aqui, ó, entre carbonos eu não tenho ninguém diferente. Entre eu e esses outros dois não tem ninguém diferente. E entre esses outros dois, ninguém diferente. Então, a minha cadeia, como só tem carbonos ligados diretamente entre si, então eu digo que ela é homogênea. E na segunda cadeia, o que eu consigo observar? Na segunda cadeia, percebam, aqui, ó, ninguém. Agora, quando chega nessa ligação entre esses carbonos, eu tenho esse átomo de oxigênio. Se eu tenho esse átomo de oxigênio, eu já digo que a minha cadeia é heterogênea, tem coisa diferente lá no meio. Então pode aparecer o oxigênio, o enxofre, o fósforo, vários elementos. Aqui eu coloquei de exemplo o oxigênio. Então vou colocar um outro exemplo para vocês observarem. Essa terceira cadeia é homogênea ou heterogênea? Então perceba aqui, ó, entre carbonos não tem ninguém diferente. Entre carbonos não tem ninguém diferente, então digo que a cadeia é homogênea. Na segunda cadeia que eu vou colocar, ah, mas apareceu o oxigênio, ele está entre carbonos? Não, tá? Ele está fora da cadeia. No próximo exemplo de molécula, o que conseguimos observar? Aqui, olha o oxigênio aparecendo de novo entre esses carbonos. Se ele aparece entre esses carbonos, eu posso classificar essa cadeia como sendo heterogênea. Pode ser nitrogênio, oxigênio, como vocês já bem sabem. E nos exercícios, Thiago, como é que isso é cobrado? Geralmente, em questão de vestibular, você vai ter uma cadeia, você vai ter que elaborar essa classificação para depois fazer a comparação junto com as alternativas da tua questão. Então, vamos lá fazer isso aí, gente. Então, vai ficar dessa maneira. Então, classificando essa cadeia, o que conseguimos observar? Que é uma cadeia aberta. Por que aberta? Porque ela tem extremidade. Então, ela é aberta. Mas quando eu classifico ela como aberta, eu sei que ela tem uma outra classificação além disso. Ela pode ser normal ou ela pode ser ramificada. O que vai dizer isso aí? Vai dizer a quantidade de extremidades que eu vou ter. Se tiver apenas duas, vai ser uma cadeia do tipo normal. Se tiver várias extremidades a partir de 3 ou mais, vai ser ramificada. Então, o que conseguimos observar? Mas eu só considero se for carbono. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, digo que a minha cadeia é o quê? Ramificada, porque tem várias extremidades. Próxima classificação vai dizer em relação aos tipos de ligação que eu tenho entre carbonos. Tá? Então, vou avaliar cada ligação somente entre carbonos. Eu não posso avaliar ligação que seja entre átomos diferentes de carbono. Então, aqui ligação simples, ligação dupla. Se aparecer pelo menos uma dupla ou tripla, eu já digo que a minha cadeia é insaturada. A próxima classificação eu vou levar em consideração a presença do que a gente chama de heteroátomo. Isso vai dizer se a minha cadeia é homogênea ou heterogênea, mas esse heteroátomo tem que aparecer entre carbonos, tá? Então, nenhum elemento diferente, nem nada aqui, nada aqui, nada aqui, nada aqui. Então, não tem nenhum elemento que atrapalhe essas ligações entre carbonos. Ah, mas tem esse aqui, esse aí está fora. Por isso que a minha cadeia vai ser homogênea. Então, sempre façam isso. Se vocês fizerem isso, vocês não vão errar, porque vocês vão fazer um bate-confere
e aí tá tudo certo, tá? Então, se ela for aberta, eu também posso chamar ela de quê? De acíclica. Corrigir, cíclica. Ou ainda alifática. Então, essas três sinônimos que eu posso usar para cadeia do tipo aberta. Então, vamos fazer um bate-confere e eliminar o que não nos interessa. Então, a primeira, acíclica, tá ok. Ramificada, tá ok, tá? Saturada, não, aí tá fora. Vamos excluir a... Na próxima, o que a gente consegue observar? Cíclica, normal, tá fora. Na próxima, alicíclica não. É a acíclica. Tudo bem? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Acíclica, ramificada, insaturada e homogênea. Então, alternativa D de dado. Vamos ver a última. Alicíclica? Não, é acíclica. Na próxima cadeia, o que conseguimos observar? O seguinte, gente. Então, marcando sempre, vendo, como vocês podem ver que tem pontos, então a cadeia é do tipo aberta. O que conseguimos observar ainda? Se ela é aberta, aí a gente tem que classificar ela como normal ou ramificada. Como vocês puderam observar, eu tenho várias pontas. Se eu tenho várias pontas, eu digo que ela é ramificada. Só posso considerar ponta se for carbono. Na próxima classificação, em relação ao tipo de ligação que eu tenho entre esses carbonos. Então, ligação simples, aqui ligação simples, tudo bem? Ligação simples, tá? E aqui ligação simples. Então, se todas essas ligações entre carbonos forem simples, eu digo que essa cadeia é o quê? Saturada. Mas eu tenho essa ligação dupla aqui, Thiago. Essa ligação dupla é entre carbonos? Não. Então, por isso que ela está excluída. Eu só considero, nessas classificações, questões que estão relacionadas a carbono. E indo em diante, o que conseguimos observar ainda? Em relação à questão da cadeia, o que a gente pode dizer em relação a ela? Se ela é homogênea ou heterogênea? O que vamos dizer em relação à presença do heteroátomo? Como conseguimos observar que eu tenho nitrogênio entre esses átomos de carbono, então dizemos que essa cadeia é heterogênea. Vamos lá partir agora aberta ou acíclica. Então a primeira, aberta, insaturada, é insaturada? Não, é saturada. Na próxima, acíclica, saturada e heterogênea. Então, acíclica, aberta, saturada e heterogênea. Então seria B. Na próxima, acíclica, saturada e homogênea. Saturada é homogênea? Não, tem um nitrogênio no meio. Na próxima, cíclica? Não, ela não é fechada. Tá? Excluindo aqui que tem cíclica. Partindo. Então, no próximo exemplo, vamos ver as mesmas questões de cadeia. Então, sempre quando for uma cadeia que seja condensada ou na forma de bastão, coloque esses carbonos para ficar mais fácil para você poder enxergar melhor, tá? E fazer essa classificação entre os carbonos. Então, aqui eu tenho uma cadeia aberta, como vocês já sabem, aberta ou cíclica ou alifática. Aqui, pontas, várias pontas, então ela vai ser ramificada. O que você pode observar ainda mais? Ela vai ser saturada ou insaturada. Ligação dupla entre esses carbonos, ela vai ser insaturada. E ainda, homogênea ou heterogênea? Então, nenhum átomo diferente entre esses átomos de carbono. Esse aqui ele está fora. Por isso que eu digo que essa cadeia é homogênea. Então, classificação, cadeia aberta, ramificada, saturada, saturada não, ela é insaturada. Acíclica, beleza, ramificada, perfeito, insaturada e heterogênea, não, ela é homogênea. E ainda observando, acíclica, ramificada, insaturada e homogênea, nós achamos nossa alternativa, tá? E é isso, pessoal, valeu!